Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência em lógica de programação, né? Hoje a gente vai entrar na aula de operadores lógicos, né, e estrutura condicional. Lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas, né, com o objetivo de capacitar o jovem que queira se ingressar na área de tecnologia como desenvolvedor de software. Beleza? Então vamos para a aula. Oi. Bacana. Então, vamos falar sobre lógicas, né, operadores lógicos, né, e estrutura condicional, ok? Então, o que iremos aprender nessa aula, né? A gente vai aprender saber, né, sobre o objetivo conceitual e a complexidade dessa aula, como de sempre, né? Os operadores lógicos, estruturas condicionais e, por fim, a gente conclui. Bacana? Então, vamos lá. Então, esta aula ela tem o objetivo de demonstrar de uma forma superficial aos iniciantes os conceitos fundamentais para quem pretende começar a carreira de desenvolvimento de software. Não é objetivo desta aula nos aprofundar e preparar o desenvolvedor para ter total domínio em ser um especialista na carreira de desenvolvimento de software, beleza? Então, o que são operadores lógicos, né? Na lógica de programação, os operadores lógicos permitem unir duas ou mais condições ou até mesmo negar uma condição existente, retornando sempre o resultado booleano, é verdadeiro ou falso. Eles desempenham um papel fundamental na construção de estruturas de controles mais elaboradas, como as instruções ifs, né, aninhadas, ou loops, while, né, que depende de múltiplas condições. Okay? Então, quais são os tipos de operadores lógicos, né? Em programação, existem operadores usados para comparar valores e produzir um resultado lógico, verdadeiro ou falso. Embora a forma de representá-lo possa variar entre linguagens, a ideia por trás dela é sempre a mesma, ok? No Python, que é a linguagem que a gente está usando aqui para estudo, né? Os principais operadores de comparação são: eu tenho maior que, né? O maior ou igual a, que é simbolizado, né, por esse sinal, menor que, menor ou igual a, igual a e diferente de, ok? Que é um ponto de exclamação com sinal de igual, ok? Então, sempre que utilizamos esses operadores para comparar valores, o resultado sempre será um valor booleano, true ou false, ok? Então, eu vou executar essa instrução aqui, né? Eu estou atribuindo a variável número o número 10, ok? Quando eu executo, o que acontece? O resultado, né? Calculando, o resultado não é nada. Ele simplesmente o quê? Atribui o valor 10 e a variável número, ok? Da mesma forma, eu vou atribuir nesse número um sinal, um termo de comparação, né? O conteúdo dessa variável, que é 10, né, atribuído na instrução anterior, é menor do que 100, o resultado, quando eu executo a linha, é true, ou seja, o número 10 é menor do que 100. Agora, o número 10, ele é igual a 100? Então, vamos ver, é falso, né, porque o número 10 não é igual a 100. Número 10 é diferente de 100? Sim, verdade. Ele retornou true, ok? O número 10.0, né, que é decimal, é igual a 10? Quando a gente executa essa operação, ele vai falar que sim, ok? Então, a comparação também pode ser realizada entre duas variáveis, por exemplo. Uma variável com o nome número 2, que está recebendo 100, e o número 10 é menor do que o número 2, então quando a gente executa esse programa, ele vai falar que é true. Por quê? O número 100, o número 10,
que está dentro dessa variável, né, o conteúdo dessa variável, é menor do que essa variável que contém o número 100, que eu atribuí aqui, né, ele está falando que true, né, ela é menor, ok? Que é verdadeiro. Também é possível realizar comparações entre strings, ok? Eu criei uma variável com o nome comprimento, né? E esse comprimento vai receber essa string que é olá mundo. Quando eu executo, não acontece nada, porque eu só estou atribuindo o conteúdo à variável, né? Quando eu executo a linha seguinte, né? Que acontece? Olha só, ele vai executar o comprimento é igual ao olá mundo? É, porque ele está exatamente do mesmo jeito. Agora, se eu colocar um espaço aqui, tirar o espaço e executar essa variável, ele vai falar que o comprimento é diferente dessa string olá mundo. Por quê? O conteúdo do comprimento é olá, vírgula, espaço, mundo, sem espaço no final. Aqui eu já tirei o espaço daqui e coloquei no final. Então ela passa a ser o quê? Diferente, que é o sinal de exclamação e o sinal de igual, ok? Então, os operadores maior, maior igual, menor ou menor igual atuam comparando ordem alfabética quando aplicamos a string, né? Uma observação aqui. Mais fundamentalmente, a comparação é feita em termos de caracteres na tabela ASCII, né? Essa tabela ASCII, ela contém a classificação por ordem numérica do que vem em sequência. Então, lá tem os números, os caracteres especiais, as sílabas, né? As letras maiores, as letras menores, tudo tem uma sequência. E baseado nessa ordem é que o Python consegue identificar se uma letra é menor ou maior do que um número, ok? Então, pessoal, vale a pena vocês darem uma olhada nessa tabela ASCII, né? Ela vai conter uma padronização, né, sequencial dos números, das letras, dos caracteres especiais, né, e vai apontar uma ordem, né? Então, abacaxi é maior do que caju, a gente consegue identificar por quê? Porque a gente tem a tabela ASCII que vai fazer a comparação caractere por caractere, né? Então, se a gente apertar aqui, por exemplo, pedir para executar, de acordo com a tabela ASCII, né, e a comparação das posições, vai falar o seguinte: abacaxi é maior do que caju, né? E um abacaxi é menor do que abacaxi, vai falar que é verdadeiro. Por quê? Abacaxi começa pelo numeral 1. Possivelmente, né, na tabela ASCII, né, o 1 está na frente do A, ok? Então, eu vou executar mais essa variável. 9, que é uma string, é menor do que o caractere minúsculo A, né? De acordo com a tabela, ele é menor, ok? Então, podemos fazer também comparações entre tipos numéricos, né, diferentes. Int e float, por exemplo, definir duas variáveis, né? Uma contém o valor de 3 e a outra contém o valor de 3,14. Quando eu executo essa string, ele vai falar, olha, essa expressão aqui, olha, eu dei um print aqui e falei assim, o número 1 é menor do que o número 2, ou seja, o conteúdo da variável número 1 é menor do que o conteúdo da variável 2, então, a gente tem a resposta que é verdadeira, ok? Porque no conteúdo tem 3 e aqui tem 3,14, ok? Já no print abaixo, o conteúdo número 1 da variável número 1 é maior do que o conteúdo da variável número 2, no caso aqui, deu false, né? Porque o número 1 tem 3 e a outra tem 3,14, ok? E o conteúdo da variável número 1 é diferente do conteúdo da variável número 2, o resultado é true, né? Porque esse é o símbolo de diferença, né? Mas comparações entre strings e tipos numéricos são possíveis apenas para igualdade ou diferença, ok? Então, se é igual ou se é diferente. Então, eu defini uma string aqui e
uma variável do tipo string, né, que vai receber uma string, e outra variável que vai receber um inteiro, ok? Um int 1.80, nesse caso, um decimal, né? Quando eu executo essa variável, o que acontece? Eu estou atribuindo. Aí eu vou usar aqui o nome, ele é diferente de altura, né? Quando eu executo aqui, ele vai falar que é diferente sim, ok? E quando o int, né? Na verdade, um texto convertido em int é igual a 1, quando eu faço a conversão de um texto para inteiro, ele vai converter essa string inteiro e vai fazer a comparação e vai ser verdadeira, vai ser igual, ok? Assim como uma string é igual a 49, não é igual, ok? É falso, ok? Ord é igual, ele consegue, por exemplo, a ordem dessa string na tabela ASCII é 49, ok? Eu consigo saber se essa string, qual que é a ordem dela, né? Qual que é a posição dela na tabela ASCII, né? A string com o número 1, ok? É 49, ok? O André é maior do que 5, quando eu executo, eu estou provocando um erro aqui, ok? Por que que André é maior do que 5? Como eu disse, só é possível usar a igualdade ou a diferença, que eu estou usando o símbolo de maior, ok? E eu já recebo do Python aqui um tipo de erro que o menor não é suportado entre uma string e um inteiro, ok? Então, o erro acima acontece porque não é possível fazer essa comparação da ordem usando maior, maior igual, menor ou menor igual. Variáveis numéricas e string, ok? Além dos operadores de comparação, também existem operadores lógicos de conjunção, que servem para combinar condições e verificar mais de uma regra ao mesmo tempo. No Python, os dois operadores de condições de conjunção são o AND e o OR, né? Que é o I ou OU, né? Eles funcionam assim. O AND só é verdadeiro, só é true, se ambas as condições de comparações forem true, ok? Fez, né, falso e true resulta em falso. Falso e falso resulta em falso. True e true resulta em true, ok? Verdadeiro. Já o or, que é o ou, né, é true, se pelo menos uma das comparações for true, ok? Falso ou true resulta em true. True ou true resulta em true. Falso ou falso, aí sim resulta em falso, ok? Então, eu vou executar essa expressão aqui, tá? E ele já me dá as condições, ó, operador AND, ok? Operador AND, ok? True e fez e falso quer dizer falso, falso e falso quer dizer falso, e true quer dizer true, ok? Usando o operador AND, ok? Trouxe mais alguns exemplos aqui, né? Para vocês verificar. True e true é falso, resulta em falso, ok? Então, 2 é menor do que 5 e 2 é igual a 5, falso, ok? 2 é menor do que 5 e, que é o AND, né? 2 é diferente do que 5, verdadeiro, ok? 2 é menor do que 5 ou, aí eu estou usando a expressão agora ou, e 2 é igual a 5, quando eu executo, é verdadeiro, né? Um ou outro é verdadeiro. Falso ou falso resulta em falso. Nesse caso aqui, 2 é maior do que 5? Não. Ou 2 é igual a 5? Também não. Então, falso, falso equivale a falso, ok? Se tivermos mais de duas comparações para fazer conjunção, é melhor usar parênteses, ok? Igual está no exemplo aqui. Primeiro a conjunção entre parênteses é feita e depois o resultado é usado para avaliar a conjunção total, ok? Primeiro ele vai fazer esse cálculo, depois ele vai fazer esse e depois ele vai fazer a conjunção, né? Que é a comparação, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu definindo uma variável numérica, ok? E vou fazer uma comparação, ok? 2 é igual a 2 ou 10 é igual a esse texto e
4,2 é menor do que menos 7, ele falou que é falso, ok? Então, eu executei todo o conteúdo do parênteses para depois fazer a comparação aqui usando o AND, ok? Então, ele faz primeiro o OR aqui dentro do parênteses e depois ele vai fazer o AND, ok? Então, essas são os operadores lógicos, né? Usem e abusem desse item, né? Desse módulo aqui, porque é o que a gente mais usa hoje em dia no desenvolvimento, são esses operadores de comparações, ok? E as estruturas condicionais, né? Os operadores lógicos são usados principalmente em estruturas condicionais, que é o que a gente aprendeu em cima, né? Que permitem o programa tomar decisões diferentes com base em determinadas situações. Essa estrutura ajuda o código a escolher caminhos distintos conforme as condições avaliadas. Em Python, usamos 3 palavras-chave, né? Vamos dizer assim, para isso. O if, né? Que executa o bloco de código se a condição for verdadeira. Okay? O elif, que é caso a condição anterior seja falsa, verifica uma nova condição. Se for verdadeira, executa o bloco, ok? E o else executa o bloco do código quando todas as condições anteriores forem falsas, ok? Observação: elif e else são opcionais, mas muitas vezes tornam o código mais completo e organizado. Em Python, cada bloco de instrução dentro dessas estruturas é escrito com indentação, ou seja, é um recuo usando o tab ou espaço e vem logo após os 2 pontos, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo onde eu defini a média e defini uma variável média, né, e atribuir o valor 4 a essa variável, ok? Então, aí eu vou determinar usando a estrutura condicional if. Se o conteúdo que está dentro dessa variável média for maior ou igual a 5, ele vai entrar nesse bloco, porque a condição aqui vai ser verdadeira. Se for falso, ele não vai entrar nessa linha, ele vai pular para o else, ok? E executar a linha de baixo. Quando eu executo, né, essa operação, olha o que vai acontecer. Ele foi reprovado. Por quê? O conteúdo da média não é maior, aliás, não é maior ou igual a 5, é menor, que é o número 4, ok? Então, ele não foi aprovado, ele caiu, pulou essa linha e caiu dentro do else, porque todas as condições anteriores, no caso aqui uma, né, não foi verdadeira, então ele pulou para o else e colocou como reprovado, ok? Se eu mudar o conteúdo aqui para 6 e executar novamente, percebam que agora é aprovado, porque a condição que se satisfez, né? Ela foi verdadeira, agora é 6, ok? Ele foi aprovado. Também podemos usar o elif, né? Embora não seja necessário, dado que a condição média maior ou igual a 5 é única, ok? Então, o que eu fiz? Usei o mesmo código aqui, ok? Atribuí o valor 4 a essa variável que eu estou criando, e se a média, que é 4, quando eu executo ela aqui, ó, for maior ou igual a 5, ele vai ser aprovado, cai no elif, que aí verifica novamente. E se essa média, o conteúdo for menor do que 5, eu exibo o valor reprovado. Então, exibir o valor reprovado como retorno aqui, porque o conteúdo da variável é 4, e ele satisfez essa linha, né, essa condição aqui, que média é menor do que 5, ok? Então, trouxe alguns exemplos aqui para a gente usar, porque para a gente fazer exemplo, para a gente executar códigos, né, e praticar aqui, porque a gente usa muito os operadores lógicos, mas a gente também usa muito a questão das condicionais aqui, ok? Então, imagine que em uma escola tem o seguinte critério de avaliação baseado na média do aluno e em sua frequência, ok? A primeira regra, né? Se a média for maior ou igual a 9, o aluno é aprovado, independente da frequência, ok? Se
a média estiver entre 6 e 9, o aluno só é aprovado se a frequência for maior ou igual a 75%, ok? Se a média estiver entre 6 e 9, mas a frequência for menor do que 75%, ele vai para a recuperação. A regra 4, se a média for menor que 6 e a frequência do aluno for maior ou igual a 75%, ele pode fazer recuperação. E a última regra, se a média for menor do que 6 e a frequência do aluno for menor do que 75%, ele automaticamente será reprovado, ok? Então, seguindo essas regras, né, eu trouxe esse trecho de código aqui, onde, ao executá-lo, né, deixa eu executar aqui. Qual a média do aluno, ok? A média do aluno, se eu colocar 9, né, o que acontece? Dá um Enter, ele vai perguntar qual que é a frequência do aluno. Eu vou colocar que é 90%, mas eu não vou colocar o símbolo de percentual porque eu não fiz esse tratamento, ok? É mais para a gente ter uma ideia. Então, o aluno foi aprovado, ok? Então, por quê? Ele passou. Quando eu executo de novo, e se eu colocar uma média bem baixa como exemplo aqui, vou colocar, por exemplo, que ele ficou com a média 2, ok? Quando eu dou um Enter, ele vai me perguntar qual que é a frequência. A frequência também foi baixa, foi 50%, ok? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um aluno reprovado, ou seja, ele caiu no ELSE aqui, ok? Ele não satisfez nenhuma dessas regras, nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, ok? Então, a gente usa as condicionais, ok? Assim como os operadores lógicos, né, para a gente executar blocos de código, ok? De acordo com que seja verdade, né, a linha seja verdadeira, a condição seja verdadeira, ele vai entrar e vai executar algumas instruções, né, um bloco de instruções, ok? Nesse caso aqui eu estou usando simplesmente para ele colocar na tela, né, dar um print, colocar na tela se o aluno foi aprovado ou não. Mas aqui dentro pode ter uma série de condicionais, né, uma série de instruções e de ações e execuções que, baseado no if, né, ou no else, ou no elif, ele executa ou não, ok? Então, qual que é a conclusão dessa aula, né? Hoje demos um passo importante na construção de um raciocínio lógico em programação. Aprendemos mais dois pilares fundamentais para controlar o fluxo de um programa, que são os operadores lógicos, né, que é onde a gente compreendeu que se utilizar o AND, o OR, o NOT para combinar condições e tornar os nossos programas mais inteligentes. Esses operadores ajudam o Python a tomar decisões mais complexas com base em múltiplas regras, ok? E aprendemos também as estruturas condicionais, né? Vimos que o if, o elif e o else permitem que os programas escolham diferentes caminhos dependendo da situação encontrada. Essa habilidade é o que transforma código simples em lógica de verdade, capaz de reagir, de comparar e responder ao usuário, ok? Esses conceitos são a base da programação e serão usados constantemente ao longo do seu aprendizado, inclusive em estruturas futuras como for, funções, listas e até em projetos completos, ok? Então, continue praticando, a lógica se fortalece com treino e curiosidade, né? Então, vamos em frente. Até a próxima aula, agradeço o tempo de vocês e não desistam. Vamos dar sequência. Bacana? Bora lá!